Fala uma coisa pra mim, você conhece bem os seus livros? Então como é que você chama as partes dele? Parte da frente. Parte de trás. Lado. Coisinha aqui, pra marcar aqui a página. Olá, leitoras e leitores. Meu nome é Vitor e esse aqui é o canal Paladra. Eu espero que vocês estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as partes que constituem um livro e também sobre uma coisa que me intriga muito, que é o fato de que muitos desses nomes me remetem a um corpo esquartejado. Antes de mais nada, eu peço humildemente que você se inscreva no canal e ative as notificações, e aí você me incentiva a sempre fazer mais vídeos. O livro é um dos objetos de design mais incríveis que já foram inventados, e até hoje não houve uma plataforma de leitura que o substituísse. Formatos e tipos de capa. Ele é basicamente formado por um miolo revestido por uma capa, e tem sido assim pelos últimos 570 anos. A capa de um livro é uma cobertura que une as páginas, e durante muito tempo essa foi a principal função da capa. Antigamente os livros eram muito caros e muito raros, especialmente os manuscritos, então era essencial que eles tivessem uma proteção, porque eles eram insubstituíveis. Mesmo com a introdução dos tipos móveis, com a prensa móvel, que era utilizada nos incunábulos, que foram os primeiros livros a se utilizarem dessa tecnologia, como a Bíblia de Gutenberg, por exemplo, lá para 1450, as capas começaram a ser feitas industrialmente lá no século XIX. Hoje em dia, a principal função de uma capa, muito mais do que proteger o miolo, se relaciona ao marketing do livro. Ela precisa ser bonita e ela precisa ser atraente aos olhos do seu público-alvo. Aqui no Brasil, os dois principais formatos de livros são 16 por 23 centímetros e também o 14 por 21 centímetros. Os livros podem ser capa dura, capa semiflexível ou flexível, que a gente também chama de brochura. Lá fora, é muito comum que a primeira edição dos livros saia em capa dura, com uma sobrecapa toda bonita, uma coisa bem chique, assim. E aí, nas edições subsequentes, eles lançam num formato chamado paperback, que a gente poderia traduzir como formato furreca, porque, de fato, é uma edição com papel mais simples, um papel que parece papel de jornal, que no Brasil nunca pegou muito bem. O leitor brasileiro não gosta muito desse tipo de artifício para baratear o livro. O que a gente tem por aqui são os livros pocket, chamados livros pocket, que eles têm a intenção de ser mais baratos, tal, mas mesmo sendo mais baratos, eles não são como os paperbacks norte-americanos, por exemplo. A capa de um livro, diferente do que a gente é acostumado de chamar simplesmente de capa e contracapa, ela na verdade é dividida em 4 partes, tá? Que seria a primeira capa, a segunda capa, a terceira capa e aí sim a quarta capa. Primeira capa. Na primeira capa geralmente a gente vai ter o nome do autor, o título do livro, obviamente, e o logotipo da editora. O design de um livro varia muito, e é muito interessante ver que esse elemento é uma das coisas que mais denunciam a época em que esse livro foi feito. Antigamente era bem comum que se o autor fosse famoso... 17:10. Cala a boca. A gente já teve aí momentos em que os nomes dos autores dava para ver a quilômetros de distância, e a gente também passou por fases minimalistas que nem o nome do livro tinha na capa. Como nesse livro aqui, que pra gente saber qual é, a gente tem que olhar na lombada. Segunda e terceira capas. As editoras geralmente deixam esse espaço em branco, não colocam nada lá. Na Novo Século, que é a editora onde eu trabalho, a gente procura sempre colocar alguma arte, alguma coisinha ali pro leitor. Como por exemplo aqui no Guardiões da Galáxia. Olha que bonito. O movimento natural de um leitor numa livraria, quando ele se sente atraído por uma capa, é pegar o livro na mão e ir direto para a quarta capa. E é aqui que a gente tem o texto de quarta capa, que geralmente é um texto bem marqueteiro mesmo. É o tudo ou nada. Se você não pescar o seu leitor aí, você perde ele. Quarta capa. Na quarta capa a gente vai ter os elogios ao livro, onde ele foi publicado, best-seller, imperdível, incrível, aquela monte de propaganda que a gente está acostumado. Fica uma dica aqui para quem é autor autopublicado. Nunca seja muito enigmático no seu texto de quarta capa, porque é muito provável que o seu livro esteja plastificado dentro da livraria. Então, se o leitor não conseguir entender sobre o que é o livro e não puder abrir também para ver como que é, você vai perder o seu leitor. Na quarta capa também a gente tem o ISBN, o código de barras para poder vender o livro, e alguma complementação da arte. Sobrecapa. Alguns livros, como o próprio nome já diz, vêm com uma sobrecapa, que é uma capa em cima da capa. Pra ser muito sincero, eu não sou muito fã disso não. Acho bonito e tal, mas não acho nada prático e eu fico morrendo de medo de rasgar.
Como exemplo, eu tenho essa edição linda aqui do Harry Potter, uma edição norte-americana, que tem essa sobrecapa. Revestindo aqui, deixa eu mostrar. E a capa em si, que é de tecido, que na verdade eu acho ainda mais bonito sem a sobrecapa. Olha, coisa linda. Como mais um exemplo de sobrecapa que eu achei muito bem feita, tem essa edição aqui de Hora da Estrela, que tem essa sobrecapa translúcida, que a gente consegue ver essa, como se fosse uma carta da Clarice, né? Aí a gente consegue ver através dela. Muito bonito também. Diferente da sobrecapa, alguns livros acompanham uma luva, como por exemplo essa edição de Só Garotos, que veio pela Tag. Então dentro dessa, a luva é uma caixinha, né? Que vem o livro e a revista. Se você não conhece a Tag, devia conhecer. Um dia eu faço um vídeo sobre eles. Orelhas! Ai. Repita esse mantra comigo. Orelhas não são marcadores. Orelhas não são marcadores. Orelhas não são marcadores. Eu sei que os livros são seus, você faz o que você quiser, não tem nada a ver com isso, mas você já viu Toy Story? Você já imaginou seus livros tudo estrupiado, a hora que você sai chorando de medo de você? Pois é. Claro, se for por alguma coisinha, você tá num ônibus, tá, vou marcar aqui 10, 15 páginas, ok, mas não seja um monstro. Mas afinal, para que serve uma orelha? Além de servir pra gente estrupiar ela marcando página. Se o editor fez um bom trabalho, lembra quando eu falei que o cara vai na livraria, capa contra capa? Se ele gostou, provavelmente ele vai fazer esse movimento aqui e vai ler a primeira orelha. Não tem uma regra para o que tem na primeira orelha, tá? Depende, pode ser um trecho do livro. Algumas editoras contratam alguém para escrever alguma coisa se for um autor mais famoso e tal. E na segunda orelha, geralmente a gente vai ter uma foto do autor e uma mini-bio sobre ele. A gente chama de mini-bio, mas tem autor que escreve mais aí do que no próprio livro. Lombada. Quando a gente fala que o livro é um objeto de design praticamente perfeito, não é exagero, porque ele é tão tridimensional que ele é feito para ser visto e ser apreciado até de lado, né? Então, na lombada de um livro, geralmente a gente vai ter o título, o nome do autor e o logotipo da editora. As editoras elas têm caprichado bastante nas lombadas, né? E durante esse período de pandemia que a gente vê os apresentadores e suas estantes maravilhosas, cheias de livros, é a lombada que a gente está vendo e identificando os livros por ali. Guardas. Em livro de capa dura, as guardas prendem o miolo à capa, como por exemplo nesse livro aqui, que tem guardas maravilhosas. Olha que lindo. Elementos de miolo. Os livros geralmente são compostos por cadernos de 32 páginas que depois são costurados e colados à capa. Folha de rosto. A folha de rosto não é o primeiro elemento que a gente vai ver quando abrir o livro, mas eu vou falar primeiro dela. Ela geralmente está na terceira página do livro e ela é composta pelo nome do autor, título, tradução, se for uma tradução, e o logotipo da editora aqui embaixo. Olho! A gente falou primeiro do rosto, para depois a gente arrancar o olho e colocar nessa primeira página, que só vai o título do livro. Sim, a gente estragou as orelhas do nosso livro e agora arrancou os olhos dele e colocou na primeira página. Ela é chamada também de falsa folha de rosto, mas eu não gosto desse nome não. É nessa primeira página, no olho, que os autores geralmente dão autógrafos. E é também onde as pessoas colocam dedicatórias. Aliás, se você vai dar um livro de presente, coloca uma dedicatória, porque não tem nada mais fofo do que fazer isso. A página de créditos, que vem logo depois da terceira página, que é a folha de rosto, ela recebeu o nome super criativo de quarta página. Quarta página. É na quarta página que vão as informações de copyright, de edição, de ficha catalográfica e, pasmem, o nome das várias pessoas que trabalharam no livro. É isso mesmo. Apesar de o autor ser a segunda pessoa mais importante em toda a cadeia do livro, a primeira é você, leitor, que é a nossa razão de ser, muitas outras pessoas também trabalham na produção de um livro, como preparadores de texto, revisores, capistas, diagramadores, impressores, distribuidores e por aí vai. Sumário. A partir do sumário, mais do que ter a localização dos capítulos do livro, eu tenho uma ideia global dos assuntos do livro. Não confunda com o índice, tá? O sumário geralmente vai estar lá no começo do livro, enquanto o índice vai ficar lá no fim. No índice bíblico, por exemplo, talvez a gente encontre a palavra trigo,
que não necessariamente é um assunto da Bíblia, mas é uma palavra que está ali. Mas é diferente, por exemplo, de Moisés, ou Abraão, ou Jesus Cristo, que são temas cruciais dentro da Bíblia e certamente estão no sumário. Mancha. Mancha é a área delimitada pela parte impressa do livro. Na mancha, a harmonia entre o tamanho da fonte, o espaçamento, entrelinha e as margens é fundamental para o conforto e o ritmo da leitura. Você com certeza já passou pela situação de pegar um livro fininho, mas que tem uma mancha gigantesca, fonte pequenininha, quase não tem entrelinha, e você perceber que você lê e não sai do lugar. Isso é muito ruim porque grande parte do prazer da leitura está relacionado ao nosso avanço na leitura. Então quando você lê e não sai do lugar, parece que o livro está te vencendo. Sangria! Nesse tipo de recurso, é como se os elementos gráficos ultrapassassem os limites da página, estivessem sangrando para fora dela. Fitilho. O fitilho sim, e não a orelha, é um marcador de página. Eles estão presentes nesses livros mais chiques, né? Nessas edições mais rebuscadas. E são também muito comuns em livros religiosos, em que as pessoas têm que marcar várias passagens, várias partes. Colofão! A palavra colofão vem do francês colofon, e ela designa essa última página do livro que vai falar qual foi a edição, qual foi a tipografia utilizada e qual o papel utilizado. Informações também de gráfica ou a época em que a impressão foi feita. Essas informações são importantes para a editora porque às vezes o livro tem várias impressões e o número de ISBN não muda entre essas impressões. Então se ela precisar, por exemplo, rastrear uma tiragem do livro por causa de defeito, ela consegue pelo colofão. Shrink! Essa palavra maldita vem do inglês shrink, que significa encolher. E ela designa nada mais do que o plástico do livro, que a gente rasga e abre. Só que esse termo é muito utilizado no meio, especialmente no meio gráfico. E aí ele virou um verbo em português, que é o livro está shrinkado. Vamos shrincar a edição. Um horror. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. Espero que você esteja inteiro, diferente do nosso livro esquartejado. E peço também que você nunca se esqueça do famosíssimo ditado: não faça com a orelha dos outros o que você não gostaria que fizessem com a sua orelha. Se você gostou, por favor, não esquece de me deixar um joinha. Muito obrigado, um beijo e até a próxima.